Fala, hein, mestres, beleza? Thunder aqui, e quem diria que os animes poderiam salvar a sua vida em uma redação do Enem? Peraí, redação, animes, como assim? Eu vou contextualizar vocês, aguenta aí. Pra quem não está sabendo, ontem, dia 5 de novembro, tivemos o tão conhecido Exame Nacional do Enem. E o tema da redação desse ano foi a seguinte: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E por ironia do destino, tivemos ano passado um anime que aborda um assunto bem parecido com esse. O filme e animação em questão é o Koe no Katachi e eu vou apresentar ele pra vocês. Koe no Katachi é um filme que conta a história de Ishida, que era um garoto muito inconsequente quando era criança. Um belo dia, a garota chamada Nishimiya foi transferida para a sua turma da escola. Mas tem um porém, Nishimiya é uma garota surda e instantaneamente começou a sofrer bullying por isso, principalmente pelo Ishida. Esse bullying chegou a níveis insuportáveis, onde a garota acabou sendo transferida de novo. Agora mais velho, todo o bullying que o Ishida fez, agora ele sofre. Koe no Katachi, além de ser um anime lindo, muito bem feito e uma ótima recomendação até para quem não conhece muito animes, retrata com muita verossimilhança as dificuldades que uma pessoa que tem problemas auditivos tem de estudar, conviver em sociedade e como é a vida dessa pessoa em si. E obviamente como as pessoas que não entendem o seu problema acabam lidando com ela. Ainda mais quando se trata de crianças que às vezes são inconsequentes demais e acabam fazendo até algumas ações maldosas em cima da garota sem entender muito as suas dificuldades. Pela sinopse desse anime e pelo tema da redação desse ano, eu acho que já deu pra ligar os pontos, certo? Não vai ser raro ver citações de Koe no Katachi na redação do Enem desse ano. A pergunta que fica é: você pode citar animes em redação do Enem? Elas são fontes de informações válidas? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender quais são os métodos de avaliação das redações. Informação essa que a gente consegue com muita facilidade na internet com apenas poucos cliques. Na redação do Enem, eles cobram 5 competências. Primeiro, demonstrar domínio na forma culta da língua escrita. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativos argumentativo em prosa. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesas de um ponto de vista. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Deu para perceber que, tirando os pontos de, claro, que você tem que ter domínio na língua portuguesa para escrever a redação, você pode e deve usar conhecimento externo ao textos dados como base. Antes da redação, existem alguns textos que embasam aquele tema, que você pode usar eles como contexto e dados para a sua redação. Mas também é muito importante você usar o seu próprio conhecimento, a sua própria visão sobre aquele determinado ponto. Pelo menos na teoria. Porque com base nessas 5 competências, sim, você pode usar jogos, animes, filmes, livros, tudo para contextualizar o seu argumento. Inclusive, essas mídias de entretenimento são ótimas para gerar experiências externas, expor realidades distintas que talvez você nunca tenha vivido, ou até mesmo nunca tenha se importado. Porque, sejamos sinceros, quantos de vocês realmente viveram na pele o que é estudar com uma pessoa com problemas de audição, ou até mesmo com problemas visuais, ou algum cadeirante, ou alguma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial? Se você nunca vivenciou nenhum tipo de experiência dessa, ou nunca foi atrás desse tipo de assunto, uma obra como Koe no Katachi pode te apresentar uma realidade que você nunca vivenciou, portanto te dando uma experiência sobre aquela situação. Eu, por exemplo, vivi uma experiência parecida. No meu ensino médio, eu estudei com uma pessoa que tinha deficiência visual, e eu vi com esses próprios olhos que a terra há de comer, como nem professores, nem a estrutura da escola, nem os próprios alunos tinham qualquer tipo de orientação para lidar com esse tipo de situação. E mesmo com a boa vontade de alguns professores e alguns alunos, ainda era difícil. Era uma sintonia completamente diferente da sala com essa pessoa. E a verdade seja dita que essa pessoa com deficiência visual tinha muito, mas muito mais vontade de estudar do que metade da turma. Mas enfim, ensino brasileiro, né? E aí eu pergunto pra vocês, uma pessoa que nunca vivenciou uma situação dessa na sua vida, assistir uma obra que retrata exatamente uma situação dessa
Não é válido? Não é válido uma experiência emulada sobre uma determinada situação? Claro que muitas vezes jogos, filmes, animes, eles não se propõem e nem têm a pretensão de fazer alguma coisa real. Essas obras por si só não são pacotes de experiências fechadas. Eles dão um pontapé inicial para você conhecer determinado assunto. Então cabe a você pegar esse conhecimento inicial que uma obra te apresentou e estudar e procurar conhecimentos extras sobre isso. Por exemplo, quantos de vocês depois de assistir Koe no Katachi foi procurar a linguagem de Libra? Ou foi conhecer e procurar mais informações sobre a realidade dos deficientes auditivos? Por isso que por mais que uma obra seja muito bem feita e retrate muito bem aquele ponto, ela por si só não se sustenta por completo, principalmente se você precisa fazer uma redação. Por conta disso, sim, você pode usar animes, jogos, livros, filmes como um pontapé inicial para alguma argumentação, para você apresentar algum ponto de vista, alguma experiência, alguma conclusão que você tenha chegado sobre aquele determinado assunto. E quando você for usar essas informações, lembre-se de uma coisa: existem normas, regras, formas corretas e incorretas de você usar essas informações. Não é que, por exemplo, ano que vem o tema do Enem seja bolhas sociais e você use Bleach porque você gosta de Bleach. Não é assim que funciona. Por favor, contextualize a sua informação. E claro que mesmo usando informações embasadas de formas corretas, talvez você não ganhe pontos por isso. Eu ficaria muito triste de pessoas perderem pontos por citar Koe no Katachi, por algum motivo, como por exemplo, o corretor não sabe o que é esse filme, ou ele não considere válido essa citação. A gente sabe que não é as mil maravilhas no Enem. E o mais irônico disso tudo é que quando no tema do Enem é sobre deficientes auditivos, a gente tem esse tipo de notícia. Eu não vou falar mal da educação no Brasil, não vou falar mal da educação no Brasil, não vou falar mal da educação no Brasil. E o mais incrível de tudo é como um anime pode trazer bagagem externa de outros assuntos para nossa vida, a ponto de um filme como Koe no Katachi dar bases suficientes para a gente falar sobre esse tema. Como uma mídia de entretenimento, histórias fictícias pode nos trazer novos valores, culturas, visões de mundo. Animes, jogos, livros, filmes, peças de teatro podem agregar valores pra gente, valores esses que a gente pode levar para nossa vida inteira. Eu tenho certeza que uma pessoa que assistiu Koe no Katachi vai ter uma visão completamente diferente das pessoas que têm problemas de audição, assim como pessoas que assistiram Shigatsu wa Kimi no Uso pode ter uma visão completamente diferente sobre depressão e o valor que as pessoas dão para suas vidas. Ou até mesmo uma pessoa que assistir Death Note tenha seus valores morais testados. Porque, de novo, os animes como si só, eles não são esferas de conhecimento fechadas, mas eles são ótimas fontes de entrada para ciência, história, religião e até mesmo as questões pessoais. Então, quando a gente olha uma obra fictícia que traz elementos da verdade e que te ajuda a ter uma redação do Enem, a gente para e pensa e fala, cara, como os animes são incríveis. E agora eu jogo a bola pra vocês. Vocês já usaram ou pensaram em usar filmes, jogos, livros e animes em suas redações? E principalmente quem usou o Koe no Katachi na redação do Enem desse ano, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te agregou alguma informação, te trouxe aí alguma reflexão legal, deixe seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo aqui, se inscreva no canal. Não esqueça de mandar uma foto fazendo o símbolo da LB pro nosso Twitter e Instagram para concorrer a vários sorteios quando a gente chegar em 10k em cada um deles. Confira os outros vídeos aqui na tela e eu vou indo nessa, então bom anime, até o próximo vídeo e estudem! Me senti o leão da ProErd agora, caraca, velho.